Então, bem-vindo ao canal Matematicando com Azari. Eu me chamo Azari. Tudo bem? Então, hoje nós falamos sobre o quê? Ângulos notáveis. Na matemática, na geometria, existem três ângulos que são chamados de ângulos notáveis. Quais são eles? Estes ângulos aqui, ó, eles são chamados de ângulos notáveis. O 30, ó, o 45 e o 60. São chamados de ângulos notáveis. O porquê que eles são notáveis e da onde vieram esses valores, eu vou te contar na próxima aula, tá bom? Da onde que veio. Aí os vestibulares, os exercícios, né? O Enem, tudo que vai te cobrar prova por aí, ele não vai te dar o seno, cosseno e tangente desses ângulos. Lembra que eu te contei isso? Ó, sempre vai ter a tabela para você consultar. Se ele não te der a tabela, ele vai te dar as informações no próprio texto, certo? Só que se os ângulos forem 30, 45 ou 60, ele não vai te dar. Aí aqui, se você reparar, olha bem a tabelinha aí, ó. Ele dá o ângulo para você de 30, 45 e 60. Aí eu tenho que decorar essa tabela. Não fique apavorado, que eu te ajudo, tá? Então, o que acontece? Para eu decorar essa tabelinha aí, decorar é muito fácil. Se você for lá no YouTube depois, eu não posso botar no meu vídeo, senão eu tenho que pagar direito autoral, tá? Se você for no YouTube depois, digitar lá assim, musiquinha do seno, música da trigonometria. Vai ter um monte de musiquinha para o cara completar a tabela. Resumindo, gente, é assim, olha bem, hein? Aí tá a tabela original aqui embaixo, ó. Você tá vendo ela aí, né? A original. 1/2, raiz de 2. Como é que eu faço para decorar isso facinho? Olha que fácil, ó. A gente faz assim, ó. A gente põe 1, olha que fácil. 2, 3, certo? Primeiro você arruma a tabela. Seno, cosseno e tangente. Você vai lá e coloca, né? Seno, na ordem. Cosseno, tangente. Aí você põe 30, 45 e 60. Olha lá, como é que você faz, ó. 1, 2, aí tem a musiquinha, ele faz assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Deixa eu botar aqui agora, ó. Olha que fácil. Então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, tudo sobre 2. De novo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Coloque a raiz no 3 e também no 2. Não sou bom em cantar, não, hein? Coloque a raiz, ó, no 2 e no 3, ó. Você botar raiz no 1 não faz diferença, porque raiz de 1 é 1. Sacou? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Só aí já foram 6 valores decorados, ó. Fácil, né? Beleza? A tangente, a gente fala assim, a tangente é diferente, mostro pra você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí eu tenho que colocar as formulinhas aqui, ó. Então não adianta nada eu ir pra matéria se eu não souber isso daqui, ó. Vamos fazer uma revisão rápida aqui, tá bom? Bem rapidinho, ó. Então eu tenho aqui o triângulo. Essa matéria, né, é aplicada só no triângulo retângulo, né? Tô indo rapidinho aqui, tá, gente? Aí, ó. Só no triângulo retângulo. Aí sempre, né, vai ter o ângulo reto, obviamente. 90 graus, tá aqui. E um ângulo em destaque, que pode ser o de baixo ou de cima, tanto faz. A gente só usa esse ângulo aqui de cima ou de baixo. Vou chamar de ângulo A. Aí, em relação ao ângulo A, nós temos aqui a hipotenusa, que é o lado maior. Temos aqui o cateto oposto, que fica em frente à hipotenusa, ao ângulo. Né? O cateto oposto ele fica em frente ao ângulo. E o adjacente fica ao lado do ângulo. Beleza? Aí tem que decorar as fórmulas. Quais as fórmulas? O seno do ângulo A é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno do ângulo A, quem é que lembra aí? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente do ângulo A é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. São as fórmulas. Então, eu tenho que decorar essas fórmulas e a tabela. Certo? Então, tem aqui a primeira fórmula, a segunda e a terceira.
Beleza? E saber o que é cateto oposto, hipotenusa, adjacente. Tudo bem? Aí está um exemplo para te resolver. Vamos ler o texto, ó. Em um shopping, essas questões não tem na apostila, tá, gente? Eu peguei aí na internet, no meu arquivo para vocês. Em um shopping, uma pessoa sai do primeiro pavimento para o segundo, através de uma escada rolante, conforme a figura a seguir. A altura H em metros atingida pela pessoa ao chegar no segundo pavimento. Então tá, olha bem. Eu tenho então aqui o triângulo retângulo. Eu vou desenhar aqui para vocês triângulo de novo. Então eu tenho aqui o triângulo retângulo, né, ligando aí os dois pavimentos. Então o triângulo retângulo, né? Aí está sendo ligado aqui os dois pavimentos. Vamos colocar assim, ó, ligando os dois pavimentos. Beleza? Agora, a pessoa vai sair desse ponto aqui. A pessoa vai sair desse ponto aqui e vai chegar nesse ponto aqui de altura. Certo? Aí a pergunta do problema é a altura que a pessoa vai estar aqui, né? Ó, ele quer essa linha aqui, que eu vou chamar de H. Igual tá na figura do lado, ó. H. Beleza? Aí para completar isso aqui, nós temos que pegar esse H e trazer para a esquerda um pouquinho aqui, para fechar o triângulo, ó. Esse tamanho aqui também é o H, né? Olha aí, ó. Beleza? Então aqui está fechadinha a minha figura. Aqui 90 graus, beleza. Olha aqui nessa figura original, ó. Tem um ângulo aqui que vale 150 graus, certo? Então os 150 graus, eu vou até colocar aqui de uma outra cor. É isso aqui, ó. Isso aqui vale 150 graus. Esse que eu estou pintando aqui de vermelho, vale quantos graus, gente? Quem é que sabe? Esse ângulo vermelho aqui vale quantos graus? Quem é que sabe? Esse ângulo vermelho vale 90 graus, né? Olha lá, é reto, né? 90. Para chegar em 150, quanto que falta, gente? 90 para 150. Olha esse laranjinha aqui do lado, acho que é laranja isso, né? Ó, vai valer quanto? 60. Então foi assim que eu contei os 60, ó. Que o total é 150, 90 para um lado, 60 para o outro. Beleza? E eu quero encontrar isso aqui, a altura H. Ele me falou que a escada mede 10 metros. Está na figura ali, ó. 10 metros. Agora, o que eu faço? Qual é a nossa ideia? Cumprir o passo número 1. O que é o passo número 1? O 10 aqui, ele é a nossa hipotenusa. Beleza? O H, ele é o nosso o quê? Cateto adjacente. O adjacente ele fica ao lado do ângulo, ó. Tá vendo? Ó? Esse é o adjacente. Aí eu tenho que saber agora qual é a fórmula que usa cateto adjacente e hipotenusa. Qual é a fórmula que usa cateto adjacente e hipotenusa? Se você não souber, você vai colar. Vai lá na formulinha e cola. Para quem sabe, qual é a fórmula? É o cosseno. Aí eu coloco, ó, cosseno de 60. Qual é a fórmula? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora a gente vai substituir. Tá vendo aqui nesse problema? Ele não me deu o valor do cosseno de 60. Ele não deu, tio. Não deu. Ele não deu e nem vai dar. Porque você vai ter que usar a tabela. Aí você foi lá, né? Consultou a tabela na cabeça e vai colocar agora aqui, ó. No lugar do cosseno, você coloca 1/2. Cateto adjacente, quanto que é? H. E a hipotenusa mede quanto? 10. Aí, acabou o problema. Simplifica por 2, vai dar 5. Aqui por 2, vai dar 1. Então, ó, H vezes 1 é igual a 1 vezes 5. Então, a altura que a pessoa vai se encontrar lá, quando passar do andar 1 para o andar 2, 5 metros. Olha as contas, gente, tá vendo? Então, você tem que decorar as fórmulas e a tabela, que vai dar tudo certo. A questão não vai usar ângulo notável. Quais são os notáveis? 30, 45 e 60.
Se ela não vai usar esses ângulos, é porque ela vai te dar o valor. Olha o que ele fala para a gente. Na cidade de Pisa, Itália, está localizada a Torre de Pisa, um dos monumentos mais famosos do mundo. Atualmente, a torre faz uma inclinação de 74 graus com o solo. Vamos desenhar isso? Ó, aqui está o solo. Vamos desenhar aqui, hein? Aqui está o solo. E agora eu vou desenhar a torre. Vou dar aqui um pouquinho, né? Vamos botar aqui. Pera aí, cadê? Tá aqui. A torre tá aqui, ó. Aí a torre tem uma inclinação, né? Aí o sol, ele tá meio-dia, ó. Quando o sol está bem em cima da torre, para o sol estar bem em cima da torre, porque é meio-dia, ela faz uma sombra de 15 metros. Vamos colocar então aqui. Então aqui eu tenho o sol, ó. Aí o sol vai emitir seus raios solares, né? Tá aqui, ó. Vamos pegar um raio aqui, ó. Vai passar rente à torre. Aí o sol emite vários raios solares, né? Paralelos, olha lá. E um desses raios vai bater aqui na torre. E aqui embaixo eu vou ter uma região de sombra. Então isso aqui, ó, que eu tô pintando é a sombra. Quanto mede a sombra? A sombra mede 15 metros. Beleza? Aqui 90 graus. O ângulo que a torre faz com o solo está no texto. Qual é o ângulo? 74 graus. Ele quer saber a altura do ponto mais alto até o solo. Ah, então ele quer isso aqui. Isso aí, chamar de X. Aí, tá montada a questão. Agora, aquele mesmo lance nosso. Vamos classificar as informações? O X, ó, é cateto. Cateto o quê? Oposto. Ele está em frente ao ângulo. E o 15 é o quê? Cateto adjacente. Está ao lado do ângulo. Qual fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente? Qual é a fórmula? É a tangente. Tangente de 74. Cateto oposto sobre adjacente. Agora vamos substituir. Repara que ele me deu aqui os valores, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Como não é notável, ele vai me dar. Beleza? Agora, qual que eu vou usar? Eu vou usar esse daqui, né? O de 74, né? Olha aí, ó. A tangente. Quanto que vale? 3,4. Então, eu venho aqui e coloco. No lugar da tangente, 3,4. Cateto oposto, x. Adjacente, 15. Então, o nosso x vai ser 15 vezes 3,4. Quanto que é 15 vezes 3,4? 15 vezes 3 dá 45. 40% de 15 dá 6. Então, 51. Então, vai dar aqui 51 metros. É a altura do ponto mais alto até o solo. 51 metros. Os problemas não são difíceis, mas tem umas etapas para cumprir. Olha, 51 metros. Então, quais são as etapas, né? Primeiro é fazer um desenho, ver quem é cateto oposto, adjacente, hipotenusa, qual fórmula usar, decorar a tabela, decorar a fórmula. A gente vai decorar qual tabela? Aquela pequenininha, do 30, 45 e 60. Legal essa questão aqui, né, gente? Vamos ver mais uma? Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Então vamos desenhar a escada e a parede. Então a gente começa aqui, né? Eu tenho aqui o chão, ó. Eu tenho aqui o chão e eu tenho aqui a parede, ó, vertical a parede. Agora eu vou colocar a escada. Aí aqui eu tenho a escada que está apoiada no chão, ó. Aí, até a parede. Tudo bem? Chão, escada e parede. 3 objetos. Aí ele fala o seguinte. Qual é o ângulo que a escada faz? Ah, pessoal, a escada faz 30 graus com a horizontal. Então é aqui, ó. 30 graus com a horizontal. A parede é vertical. Se é vertical, forma 90 graus. Qual é a pergunta? A distância do topo da escada, que é esse ponto aqui, até o chão. Ah, então ele quer de você essa medida. Montei a figura.
E agora? Ah, tá. Faltou aqui, né? A escada mede quanto? 2 metros. Tá aqui no texto, né? Ó. A escada mede 2 metros. Agora vamos classificar as informações. Vamos classificar as informações? Então vamos lá. O x é cateto. Ele é cateto oposto, porque ele está em frente ao ângulo. Quem está em frente ao ângulo é cateto oposto. E o 2 é o outro cateto ou é hipotenusa? O 2 é uma hipotenusa. Qual fórmula que usa cateto oposto e hipotenusa? Já decorou as fórmulas? Ah, tio, é o seno. Muito bem, aí eu boto seno, entre parênteses, escrevo o ângulo, 30 graus, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Repara como ele não deu o seno de 30 graus. Por quê? Porque 30 é um ângulo notável. Tem que estar onde? Na cabeça. Ah, professor. Se não souber, te consulta. Então, consultando a tabelinha, quanto que vale o seno de 30? Meio. Então, eu boto aqui. Meio é igual cateto oposto, que é x, e hipotenusa, que é 2. Pô, é muito fácil, né, gente? Olha aqui. Corta aqui. X igual a quanto? 1 metro. Acabou a questão. A altura aí, 1 metro. Fala sério, galera. Você percebe, né? Como é que eu trato o problema com simplicidade, né? Essa é um pouco mais chatinha de fazer. Vamos lá. Um pequeno avião deveria partir da cidade A rumo à cidade B, ao norte. Deveria, olha o verbo ali dizendo que ele tinha que fazer. Distante 60 quilômetros. Então a cidade A e B tem uma distância aqui, né? Quanto que é? 60 quilômetros. Vamos colocar então aqui a distância. 60 quilômetros. Aí por um motivo de erro, o piloto errou. Ele saiu da cidade A, ao invés de ir para a cidade B, ele erradamente foi para C. Ele pegou esse caminho aqui, ó. Foi do A para o C. Aí ele percebeu o erro e corrigiu. Aí ele foi para o B. Olha lá, ele corrigiu aqui o caminho. Chegou aqui. Certo? O que perguntou o problema? Quantos quilômetros percorreu o avião? Ah, então eu vou ter que encontrar a medida x e a medida o quê? Y. Aí. Só isso. São duas continhas, o x e o y. Esse ângulo aqui vale quantos graus, gente? Olha lá, o 8º ano agora aí, quero ver, hein? Ó, 120 para completar, quanto faltam? 60. Aí. Então agora vamos separar o problema em duas partes. Vamos fazer primeiro aqui o x, ó. Vamos calcular o x primeiro. Então, ó, o 60, ele é cateto oposto. O x, ele é o quê? Cateto adjacente. Aproveitar logo. E o y? Hipotenusa. Como eu vou calcular o x, eu vou usar cateto oposto e adjacente. Qual fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Eu coloco a tangente, que vai ser de 60, cateto oposto sobre adjacente. Aí, ó. 60 é notável. Tem que consultar a tabela. Então, olhando na tabela, quanto que vale a tangente de 60 graus? Vamos lá ver? Então, eu vou lá agora e coloco. A tangente de 60 vale raiz de 3. O cateto oposto é o 60. O adjacente é o x. Agora vamos multiplicar cruzado, isso aqui, né? Vai ficar x raiz de 3 igual a 60. X igual a 60 sobre raiz de 3. Tem que racionalizar, né? O que é isso? Você vai multiplicar pela raiz em cima e embaixo. Lembra disso? Então ficou aqui, ó, 60 raiz de 3 sobre 3. Então o x ficou igual a 20 raiz de 3. Tá vendo? A resposta vai ficar assim. Se você olhar para o gabarito, ou marcar x, ele não trocou a raiz. Aí, ó. Só que esse é o x, né? Falta agora o y. Tem que somar as distâncias. Ah, como é que eu vou achar o y, professor? Vamos botar agora aqui então, cara. Ó. Para calcular agora o y, hein? Tá aqui.
o y. Para calcular o y, eu vou usar o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então fica seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que é o seno de 60? Olha na tabela. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto. O cateto oposto é o 60, olha lá na figura. E a hipotenusa é o y. Então, o cateto oposto é o 60 e a hipotenusa é o y. Multiplicando cruzado, y raiz de 3 igual a 120. Então, y é igual a 120 sobre raiz de 3. O que faz? Racionaliza. Multiplica pela raiz de 3 em cima e embaixo. Aí dá quanto? 120 raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, o nosso y ficou igual a 40 raiz de 3. Está calculado aí o nosso y. E agora, como ele quer saber a distância total, eu tenho que somar. Eu tenho que somar o x mais o y. O x é 20 raiz de 3. O y é 40 raiz de 3. Aí somando os dois, quanto que dá? 60 raiz de 3 quilômetros. Então essa aqui é a nossa resposta. 60 raiz de 3. Será que tem essa resposta no gabarito? Vamos lá ver se tem essa resposta. Ah, tem sim, tio. Tá aqui, ó. 60 raiz de 3. Aí, ó. Tá vendo? Esse foi um pouquinho grande porque teve duas contas. Mas todos os problemas são iguais. São iguais? São iguais. Sempre identificar o triângulo, né? Ó. Identificar o triângulo, o que é cateto, o que é hipotenusa e mandar ver. Beleza? Olha aí, ó. Não é difícil não, ó. Trafegando num trecho plano e reto de uma estrada, um ciclista observa uma torre. Então tá aqui o ciclista andando, né? Ele tá andando nesse sentido, é só olhar para a bicicleta, certo? Ó, nesse sentido. No instante em que o ângulo na estrada e a linha de divisão com a torre é 60 graus. Então tá aqui os 60 graus. Ele tá vendo aqui a torre. Beleza. O marcador de quilometragem, igual do carro, né? É o GPS, né? Na bicicleta, marcava 103,5 km. Então, até naquele momento ali, vamos colocar lá. Nesse momento aqui, ó, ele tinha percorrido ao todo 103,5 km. Quando o ângulo foi 90 graus, ou seja, aqui o ângulo mudou para 90 graus. O marcador da bicicleta passou para quanto? 104,03. O marcador da bicicleta passou para 104,03. Aí ele pergunta, qual é aproximadamente a distância da torre até a estrada? Gente, aqui é a estrada, né? Estrada, essa linha aqui horizontal. Então ele quer de você a distância da torre até a estrada. Ele quer isso aqui de você. Sacou? Agora olha que interessante. Alguém sabe quanto vale esse cateto aqui? Quanto que ele percorreu com a bicicleta? Para descobrir quanto que ele percorreu, eu tenho que pegar 104,03 e subtrair 103,50 para descobrir o cateto, né? Então 3 menos 0 vai dar 3. Aqui, né, vai ficar 10. Menos 5 vai dar 5. Aqui ficou 3. Menos 3 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. Aí, ó. Então, a distância percorrida por ele foi de 0,53 km. Isso aqui é o mesmo que 530 metros. Para passar para metros, todo mundo sabe, né? Só fazer vezes 1000. 1 km tem 1000 metros. Ah, então esse cateto aqui mede quanto? 530 metros. E ele quer isso aqui da gente, ó. Ele quer o cateto oposto, né? Oposto que está em frente. E esse aqui é o cateto adjacente.
Qual fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente? Ai, tio, é a tangente. Então, manda ver, cara. Vamos lá? Então, eu vou lá e coloco, ó. Tangente de 60 graus, que é o da figura, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá. Quanto que vale a tangente de 60? Então, tá aí, ó. Então, vamos colocar aqui na frente, ó. Raiz de 3. O cateto oposto é o que ele quer. E o adjacente é o 530. Acabou a questão. X é igual a 530 vezes a raiz de 3. Nesse problema, mandou eu trocar, não mandou? Tá aqui, ó. Use raiz de 3 se precisar, ó. Vamos usar então aqui, ó. Certo? Então agora eu faço 530 vezes 1,73 para encontrar aqui a minha resposta. Como tá, a gente está com tempo curto aqui, eu vou fazer na calculadora aqui rapidinho. Ó. Então, ó, 530 vezes 1,73, sabe quanto que deu? 916,9. 916,9 metros. Maneiro? Aí, ó, acabou o problema. Não foi difícil. Então, a gente marcou aqui a letra D de jeans. Show? Então tá aí resolvida a questão 5.